Salve, salve YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Um tempo atrás, num dos comentários de algum vídeo, não vou me lembrar agora qual, um de vocês falou, poxa, né, você fala bem e tal, tua oratória é legal. E aí eu questionei, né, falei, poxa, vocês querem vídeo sobre oratória? E aí alguns de vocês disseram que sim, então tá aqui esse vídeo. Se tiverem outros assuntos que vocês queiram que eu fale, mandem aí, não sei, qualquer assunto, vamos falar sobre qualquer coisa, vamos gerar um pouco de dinheiro nesse canal porque tá foda. Ah, bom, vamos falar de oratória e para isso a gente vai dividir esse assunto em três partes. A gente vai primeiro entender que diabos é oratória. Depois a gente vai falar um pouco, vou falar um pouco sobre como que eu desenvolvi minha oratória e isso vai se misturar um pouco com as técnicas, com as recomendações que algumas pessoas dão para você desenvolver sua capacidade de oratória. Primeiramente, que raios é oratória? Então, quando a gente busca essa definição lá no dicionário, eu tentei fazer esse vídeo sem pauta, mas eu vi que não ia rolar, então eu montei mais ou menos uma estruturinha aqui, tá? Então, oratória é dito que é a arte ou prática de falar em público de forma eloquente, ou seja, diz respeito a você conseguir orar, discursar, falar em público, ganhar a atenção das pessoas, encantar as pessoas, influenciar as pessoas, tanto pro bem quanto pro mal. E essa é uma prática, essa é uma arte que a gente pratica muitas vezes sem nem mesmo perceber. No seu dia a dia você pode ser uma pessoa que tem as características de uma pessoa eloquente e você nem percebe. Mas esse vídeo primeiramente é pra gente discutir, óbvio, isso não é algo que você nasce com essa capacidade. Você não nasce sendo eloquente, você não nasce tendo uma capacidade de oratória. Isso é algo que você desenvolve ao longo da sua vida. E é interessante que quando a gente fala nessa coisa da eloquência, de ser articulado, isso eu tava até no Big Brother uns tempos atrás, num dos jogos da Discord. Sim, eu assisto Big Brother. E tava lá falando sobre essa questão da pessoa ser articulada, da pessoa conseguir conectar ideias. Isso também é uma questão que você desenvolve, né? Conforme você vai tirando as suas travas para falar em público ou para falar para uma câmera, você meio que deixa esse flow, esse fluxo de ideias fluir naturalmente e você meio que consegue conectar as ideias quando você tem uma ideia mais ou menos clara do que você quer dizer. Bom, então, quando a gente fala de oratória, a gente está falando então de convencer, de conectar pessoas com as suas ideias, de conseguir conectar as suas falas de um jeito que as coisas façam sentido. Resumindo, então, oratória é um suporte, é um recurso que a gente tem para conseguir falar bem em público e serve para que a gente consiga se conectar com as pessoas, instigar a imaginação delas, facilitar a compreensão dessas pessoas sobre um assunto que a gente quer abordar, despertar uma paixão, influenciar as pessoas, determinar pessoas. É mais ou menos essa a pegada. Como que eu desenvolvi a minha capacidade de oratória? Não tem como, e aí eu volto no que eu falei. A gente não nasce com essa capacidade. Então eu não tenho como falar sobre esse meu desenvolvimento sem falar sobre o que foi minha trajetória para chegar nesse ponto. Eu já tinha isso muito claro desde muito cedo? Não. Ao longo da minha jornada na escola eu tinha isso muito claro? Mais ou menos. Eu me destacava, eu conseguia apresentar, por exemplo, bem os trabalhos em público, eu era um nerdão, né? Então não tinha muito para onde fugir. Mas essa coisa do conseguir falar bem, ela vai fazer um pouco de sentido daqui a pouco. A minha capacidade de oratória, eu sinto que ela se desenvolve, ela se estabelece principalmente na minha idade adulta. Principalmente por conta do meu emprego. Porque a partir do momento em que eu sou um professor, eu sou desafiado constantemente, de hora em hora, de hora e meia em hora e meia, a estar falando com públicos diferentes, muitas vezes um público que tá cagando pro que eu tenho pra falar. Oi, adolescentes, eu tô falando com vocês. Amo vocês, tá, meus alunos e ex-alunos, mas eu sei como as coisas funcionam. A questão aí é... Primeiro ponto, né? Eu me coloquei, eu fui forçado, por escolha minha, mas eu fui forçado a entrar numa situação onde eu precisava, primeiramente, me comunicar em público. E aí eu tenho esse desafio de me conectar, de falar com pessoas que não estão necessariamente interessadas com aquela mensagem que eu tenho para transmitir.
Então aí o desafio mora, como que eu consigo transmitir a minha ideia para uma pessoa, sendo que eu sou obrigado a isso, eu não tenho como correr dessa situação, e eu quero fazer isso com qualidade, eu quero que essa pessoa entenda a mensagem que eu quero transmitir. Então, por conta disso, eu acabei entrando nesse ciclo onde eu fui forçado a desenvolver essa capacidade de falar em público, de conseguir me comunicar direito. Então, talvez a primeira dica esteja aqui. Você precisa estar nessas situações, você precisa se colocar nessas situações onde você é forçado a falar. Não importa se é para uma pessoa, se é para 40 pessoas, se é para um auditório cheio. Isso não significa que a minha capacidade de oratória funcione para todos os casos. Teve uma vez que eu tive que discursar numa formatura e eu quase travei. Se eu não tivesse um discurso ali escrito na minha frente, eu não ia conseguir transmitir as minhas ideias direito. Então, não é uma coisa que você desenvolve e que você vai conseguir também ter acesso a todos os momentos. Vão ter situações onde você vai travar e é totalmente normal que isso aconteça. E aí, quando eu comecei a montar o roteiro desse vídeo, para tentar organizar a minha cabeça maluca, que vai para tudo que é canto, eu devo ter, eu já falei, eu devo ter TDAH não diagnosticado, porque não é possível. Eu comecei a ler sobre o assunto, muito breve, não fiz uma pesquisa absurda, mas eu achei algumas dicas que eu falei, putz, isso se conecta muito com coisas que eu fiz. Então, quando a gente fala como que eu desenvolvo minha capacidade de oratória, primeiro ponto, ler sobre, estudar sobre, entender o que é oratória, estudar sobre oratória é um ponto importante. Mas eu acho que não precisa ter tanta essa coisa assim, você precisa entender o que é, mas não precisa ficar muito fixo nisso. O ponto que aí se conecta muito comigo, que volta desde a minha adolescência aos meus tempos de escola, e se conecta muito com a minha fase adulta, que é uma das dicas que eles falam, aí pela internet, é ensaiar ou treinar os seus discursos ou apresentações. Eu morria de medo de fazer alguma coisa errada durante a sala de aula, porque era uma puta de uma responsabilidade, continua sendo e sempre vai ser uma puta responsabilidade. Eu conduzir ali uma matéria, eu ser responsável por conduzir um determinado conteúdo, uma determinada disciplina para um público. E pra mim, a ideia sempre foi muito clara de eu preciso fazer o melhor. Eu sou a pessoa que mais entende sobre o assunto? Não sou. Tem várias pessoas que trabalham comigo que são infinitamente melhores que eu. Mas, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, tá, eu vou entrar com o melhor preparo que eu conseguir. E como que eu alcancei isso? Justamente nesse ponto de ensaio e treino. E como que eu fazia esse treino? Eu ficava na frente do espelho falando, vou falar assim, vou começar falando aquilo. Não. Eu me preparava literalmente escrevendo os materiais que eu ia entregar para os meus alunos. Só que eu não escrevia isso de um jeito técnico, de uma forma que não fizesse sentido. Eu escrevia muitas vezes o meu material pensando no jeito que eu falaria aquilo durante a aula. Tanto que muitas vezes, nos meus primeiros anos em sala de aula, eu levava o meu material impresso e eu sabia já mais ou menos o que eu tinha que falar, mas eu sempre estava ali consultando meio por cima. Ah tá, beleza, agora tem que falar isso, tem que levar para esse canto, o exemplo, eu tenho que ir para aquele outro lugar. Então pensando nisso, isso acabou sendo o meu treino. Então essa preparação, esse ensaio antes de chegar no momento da apresentação em si, da fala em si, foi muito importante. Até um ponto onde eu comecei a ficar confortável com aquele material que eu tinha para trazer e eu conseguia falar aquilo ali de uma forma um pouco mais natural. Mas percebe que tem uma questão de preparo, tem uma questão de ensaio antes. Isso vinha comigo desde o tempo de escola, de olhar e falar, putz, eu preciso me preparar para apresentar um determinado trabalho. E isso se tornou frequente agora na minha situação, na minha carreira. Outro ponto que é muito importante, que também é uma das dicas que as pessoas dão, é você observar os feedbacks, você observar as respostas que o seu público está te dando conforme você passa o discurso. Você tem que ser muito rápido, você tem que estar apresentando. Às vezes você não consegue se conectar com o público, então você não consegue olhar fixamente no olho da pessoa, então você acaba meio que buscando pontos de referência. Tudo bem, isso é válido. Só que é muito importante que você consiga, em algum momento, observar o seu público, porque você consegue, nesse olhar, ter assim o entendimento de, putz, não tá legal, não funcionou, aquela pessoa entendeu, aquela outra pessoa entendeu, aquela pessoa não tá se importando com o que eu tô falando. Ler esse feedback, observar o que as pessoas estão te dando como resposta é muito importante. E aí, nesse ponto, eu obviamente tive uma vantagem.
Porque, diferente de uma pessoa que vai estar numa empresa, por exemplo, ela vai ter aquela situação onde ela apresenta aquele relatório, participa daquela reunião, e aquele assunto se esvai, aquele assunto vai adiante. E no meu caso, não. Eu muitas vezes tinha que tratar um assunto, aí um dia depois eu tinha que tratar esse mesmo assunto numa outra sala. Aí depois, 2 horas depois, eu tinha que tratar o mesmo assunto numa outra sala. Então, essa repetição me ajudou muito a olhar e falar o que funciona e o que não funciona para determinados conteúdos. E de certa forma, isso acaba ajudando no desenvolvimento da sua capacidade, da capacidade de oratória. Mas óbvio, então porque eu não tenho essa repetição, eu não consigo desenvolver? Você não vai conseguir desenvolver referente ao mesmo material, mas você vai ter essa possibilidade de desenvolver conforme você tiver essa situação ali de falar, do treinar, do estar nesse momento, né? E aí vem um ponto que é, assim, fundamental, que é a questão do medo. Justamente, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que saber dosar. Ter medo, ter ansiedade antes de uma situação de você falar em público, de você ter que se expor em público, trazer uma ideia, é positivo? Eu tendo a pensar que sim, no ponto que isso faz com que você se mexa, no ponto em que você acaba correndo atrás para não chegar despreparado. Então, esse medo, essa ansiedade, no ponto de que, olha, eu vou correr atrás, eu vou tentar estar preparado, ou esse medo motivador, tô parecendo coach aqui, mas não é essa a ideia. Mas esse medo motivador ele é importante para que você não chegue despreparado. Eu acho que esse é um ponto fundamental, sabe? Você tem que chegar para falar sobre uma situação, saiba aquilo que você vai falar, se prepare para aquilo que você vai ter que falar. Então, essa ansiedade ajuda nesse ponto. Ela não pode se tornar um problema no ponto de você não aceitar uma falha, no ponto de você não aceitar cometer nenhum equívoco. Você vai cometer equívocos e tá tudo bem. Nem sempre você vai chegar, vai dar uma aula e vai falar, putz, ou vai fazer uma apresentação, vai falar em público, vai falar, putz, foi 100%. Semana passada eu dei uma aula que eu terminei e falei, nossa, não ficou legal, a preparação não foi boa. Você sempre tem que ter esse olhar de autoanálise, de falar, putz, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso foi legal, preciso melhorar aquilo. Tanto que a mesma aula para essa semana eu já olhei e falei, opa, vamos preparar de um jeito diferente, vamos trazer um material diferente. Eu dei a mesma aula numa turma diferente e fluiu super bem. Então, essa capacidade de você, primeiro, não se cobrar demais, saber que você vai cometer equívocos, mas ao mesmo tempo ter essa autoanálise de falar, tá, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Isso vem com a sua observação de público, isso vem com o entendimento e com o preparo que você tem no material. Percebe como isso tudo vai se conectando. E justamente essa questão do medo de olhar e falar, tá, eu estou ansioso para uma determinada situação, sim, mas eu vou controlar isso, vou fazer com que isso me motive, me mexa, para que eu não chegue despreparado. Isso não pode tomar uma proporção absurda de me travar. E como que eu consigo não me travar numa situação? A partir do momento em que eu sei que eu tô preparado e que, cara, se eu cometer algum equívoco, paciência, cometi, bola pra frente, mas eu vou continuar tentando melhorar. As dicas, em geral, elas vão acabar caindo muito nesse ponto, né? Quando as pessoas falam sobre oratória. Então, se você vai ter que preparar um discurso, poxa, escreva antes. Se você vai fazer uma apresentação de slides, monta uma coisa que não seja muito carregada de texto, faça uma referência mais com palavras-chave, com imagens. Se prepare, entenda quem é o seu público, escolha qual é a melhor linguagem. Esse ponto da escolha de entender o público, ele é fundamental, porque uma coisa é o jeito que eu falo para vocês, outra coisa é o jeito que eu falo com os meus alunos, outra coisa é o jeito que eu falo numa reunião. E não necessariamente você precisa desenvolver oratória para cada uma delas. Eu acho que a minha capacidade de oratória ela foi muito desenvolvida no meu contato com os adolescentes, com os meus alunos. E chega num ponto onde eu olho e agora eu consigo meio que navegar de uma forma relativamente tranquila, nunca totalmente tranquila, com diferentes públicos. Mas é um preparo que você tem que ter esse olhar sim, de olhar e entender quem é meu público, que tipo de mensagem eu tenho que transmitir, como que eu atinjo esse público. E aí, a gente tem que tentar no máximo ser objetivo, ser claro para transmitir a nossa ideia. Lógico que você às vezes vai dar uma volta aqui, uma volta ali, mas tudo tem que ter uma intenção. Você tem que saber onde você quer chegar quando você está falando sobre um determinado assunto. Senão você perde a atenção daquele público.
Ler e escrever ajuda muito. Então, essa questão, de novo, preparo, ensaio, feedback, autoanálise, isso sempre vai ser muito importante para que você consiga trabalhar isso cada vez de uma forma melhor. Quando você estiver falando, não tenha medo de fazer pausas. Você vai entrar num assunto que você quer que seu público reflita, poxa, você falou, você expôs aquela ideia, não sai atropelando, sabe? Aqui a gente traz, por exemplo, uma questão da música, né? A música, tem algumas pessoas que dizem que o maior impacto da música não tá no momento em que ela é tocada, tá nas pausas entre as notas. E isso é uma coisa muito interessante até pra gente trazer pra nossa fala. Você vai falar sobre um assunto importante que você quer que o seu público se atente, você vai falar sobre aquilo, você não vai sair atropelando aquilo com uma nova informação. Cara, deixa o público raciocinar um pouco. Coloca algum elemento ali na sua fala, na sua apresentação, que vai ajudar aquele público a entender. Putz, peraí, olha só o que ele acabou de falar. Vamos refletir um pouco. Vamos dar essa oportunidade desse público conseguir raciocinar. E um outro ponto é que a gente não fala somente com aquilo que a gente diz, né? A gente fala muito com o nosso corpo, com a nossa expressão. Então, conecte também o seu corpo, a sua expressão naquilo que você fala. Muitas vezes, o gesto controlado, né, sem muitos exageros, mas a sua expressão ela tem que condizer com aquilo que você está falando. Você tem que transmitir uma determinada ideia de uma forma que seu corpo também mostre aquilo de forma clara. Que mais que dá pra gente falar sobre isso? Acho que, de certa forma também, a gente se colocar nas situações, sabe? Que nem eu tô fazendo nesse vídeo. Eu não tô falando sobre oratória de um jeito totalmente desconectado. Poxa, eu tô colocando as minhas situações vividas para trazer uma determinada situação. Sempre que isso for possível, é interessante quando você estiver falando com o público. Para que você entenda, para que esse público entenda onde você quer chegar. Então, isso facilita essa criação de empatia do público. Poxa, ele não tá falando de algo que ele não viveu, ele tá falando de algo que ele experiencia dia a dia. Então é mais fácil você fazer com que a pessoa se convença daquilo a partir desse ponto. É isso, gente. Se fez sentido ou não, me digam aí depois. Se tem outras coisas que vocês querem que eu fale aqui a respeito, mandem aí, vamos tentar falar sobre algo. Vamos tentar criar um jeito diferente, um conteúdo diferente aqui no canal. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Se não fez sentido, manda aí, a gente continua conversando, vamos estabelecer um diálogo e a gente se vê depois. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente se vê na próxima. Valeu, gente!